Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua graça seja revelada a todos que vão me ouvir e me assistir nesse momento, aqui no Ministério Graça e Apostolado de Santo André, e os que estão ao vivo online em algum lugar na face da terra. Que a Tua palavra, Senhor, não volte para o Senhor vazia, mas que haja espírito de sabedoria e de revelação para cada um que vai ouvir, porque está escrito que o entendimento vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem pode falar amém? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Pode se assentar também em nome de Jesus. Para ganhar tempo, já que qual o tema? Vamos ganhar tempo, porque o relógio não me espera. Hoje eu tenho um assunto muito importante, de suma importância. Digam todos assim, ó. Qual o tema, Jaque? Já pôs? O que todo verdadeiro pastor... Eu preciso ir direto, porque senão o relógio não espera. O que todo verdadeiro pastor... Existe uma mensagem subliminar no fundo. O que todo verdadeiro pastor... Então, quando eu digo verdadeiro pastor, é porque existe o falso pastor. Então, vamos deixar claro. O que todo verdadeiro pastor, Mário, tem que fazer? Alguém aqui sabe e quer falar? Quem quiser falar, pode falar. Se errar, não tem condenação. Oi? Pregar a graça e o apostolado? Mas antes disso ele tem que fazer uma coisa. Antes ele tem que fazer uma coisa. Tá certo, não está errado. Mas eu quero a essência da revelação de hoje. O que... E quando eu digo todo pastor, eu não estou falando de vocês aqui, pastores em graça, né? Tá claro? Eu não estou falando de pastores em graça. O que todo verdadeiro pastor tem que fazer? Pastores na face da terra. Não é pastor em graça não, porque eu já fiz, hein? O evangelista Rafael já fez, a pastora Sueli já fez, a pastora Helena já fez, a pastora Luzia já fez. O pastor José Davi de Brasília já fez, o pastor Heitor Fonseca de Rio Grande do Sul. Eu não estou falando dos pastores em graça. Os pastores em graça já fizeram. O que todo verdadeiro pastor ele tem que fazer? Não. Oi? Também, mas não é isso. Oi? É o quê? Então você vai pregar hoje? Foi revelado para você? Palmas ao Espírito Santo. Hebreus capítulo 6. Todo verdadeiro pastor tem que passar por Hebreus 6, verso 1 e 2. O pastor batista, ele tem uma Bíblia, ele tem que passar por Hebreus 6, 1 e 2. O adventista, o metodista, o presbiteriano, o assembleano, o pentecostal, o neopentecostal, o testemunho de Jeová, todos têm que passar por... Quem tem uma Bíblia na mão? O macumbeiro não, o satanista não, o do candomblé não, mas o crente, o cristão, o evangélico, ele tem que passar por Hebreus 6, 1 e 2. Não adianta ele ler a Bíblia inteira e pular o Hebreus 6, que ele tem que passar lá. E ele tem que se consertar diante de Deus. Hebreus 6, verso 1 e 2. O que todo verdadeiro pastor, se ele for falsário, hipócrita, compromissado com o sistema religioso, meramente fariseu, então ele é hipócrita, ele se vende fácil. Ele se vende. Mas se ele é um homem de Deus, consagrado, separado, dedicado, ele tem uma devoção,
Ele honra a Deus, ele é temente a Deus. Ele é temente, Salmo 128. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O pastor que é temente a Deus, porque não existe um pastor na face da terra que não tem uma Bíblia. E se ele tem uma Bíblia, ele tem que passar e se consertar. Em Hebreus 6, 1 e 2. Não existe um pastor na terra que não tem que fazer isso. Eu não mais, porque eu já fiz. Mas quem não fez ainda, tem que fazer. Diga o que, pastor? Hebreus 6, 1 e 2. Pelo quê? A primeira coisa que o pastor tem que fazer. Alô, pastor Batista, você tem que fazer isso, hein? Você não tem uma Bíblia? Pastor metodista, pastor pentecostal, pastor presbiteriano, o padre, o papa, o evangelista, o pregador, o presbítero, o diácono, ele tem que fazer isso. Diga o quê, pastor? Ele tem que deixar. Ele não pode continuar. Se ele recebeu Jesus como Senhor, se ele confessou a Jesus como Senhor, se ele está debaixo de uma nova aliança, e está, porque não há ninguém mais debaixo da lei, não há mais ninguém debaixo da antiga aliança. Se ele está debaixo da nova aliança, da graça, se ele se diz cristão, ele tem que passar em Hebreus 6, 1, e ele tem que deixar os rudimentos. Quem está entendendo, diga amém. Não tem por onde fugir. Por que os pastores ainda fazem batismo? Diga, porque não deixaram. E Hebreus 6:1 diz o quê? Pelo que? Deixando. E por que eles batizam ainda? Por quê? Quem já está entendendo? Porque não deixaram. O padre não deixou, o papa não deixou, o presbítero não deixou, o diácono não deixou, o evangelista da lei não deixou, o pentecostal não deixou, o batista principalmente não deixou. E tem que deixar. Ou não vale Hebreus 6? Então você lê Mateus, você lê Marcos, lê Lucas, lê João, lê Atos, você lê vários lugares. Quando chega em Hebreus 6, você pula. Não tem que pular, não. Hebreus 6, verso 1. É ordem de Deus pela boca de Paulo. Pelo que? Deixando os ensinos elementares. Cadê minha Bíblia ampliada, hein? Coisinha, esqueci o nome. Pega minha Bíblia ali, por favor, aquela azul ali. Tá de baixo, estou vendo ela daqui, a primeira. É azul lá, azul, essa aí. Vamos ver o que diz a versão ampliada, obrigado. Em Hebreus 6:1. Vamos ver o que diz, ou como diz, a versão ampliada de Hebreus 6, verso 1. Porque a versão tradicional, Bíblia Vida, edição contemporânea, ou seja, a Bíblia Thompson, ela diz que tem que deixar. Está aqui. Hebreus 6, verso 1. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos. Quais são os assuntos antigos dos evangélicos? Que tem que aceitar Jesus. Não é antigo isso aí? Que tem que se batizar. Não é antigo? Que tem que tomar a Santa Ceia. Não é antigo? Que tem que fazer jejum. Não é? Que tem que subir no monte. Não é verdade? Hebreus 6:1. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Primeiras lições: quem crer e for batizado será salvo. Não são as primeiras lições? De Marcos 16, de Mateus 28? É ou não é verdade? E o que Hebreus 6 diz? Tem que deixar essas coisas. Dá um sinal quem está entendendo. O verdadeiro pastor, ele faz isso. Pode aplaudir o Espírito Santo. O verdadeiro pastor, ele deixa. Ah, mas eu sou batista há 40 anos, se eu deixar a convenção, vão te expulsar? Mas você serve a Deus ou você serve aos homens? Você está compromissado com a palavra de Deus ou com a palavra, o estatuto dos homens? Você serve a Deus ou serve
aos homens. Talvez você que teme aos homens, convenção, o sistema, blá, 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 blá. Talvez você que teme aos homens tenha que passar por Atos 5:29, hein? Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Gálatas 1:10. Procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu procurasse agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Gálatas 2:4 e 5. Olha, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram em nosso meio com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos reduzir à escravidão. Gálatas 2:5. Não reduzimos a eles, não submetemos nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Não submetemos ao sistema. Gálatas 2:5. Então a versão ampliada diz assim, que o assunto central hoje é Hebreus 6, hein? Diga comigo assim, ó, todo pastor verdadeiro tem que fazer isso. Diga, deixar os rudimentos. Quem está ciente disso? Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Nunca você ouviu uma palavra dessa, que todo pastor tem que fazer isso aí. Nunca ninguém te falou isso. Eu estou sendo o primeiro no mundo, na face da terra. Qual o pastor que falou que o pastor tem que deixar, se ele mesmo não deixou? Como que ele vai falar que tem que deixar se ele não deixou? Por isso que você não ouviu ainda. Já passou quantos anos? E você não ouviu, nunca ouviu. Você pentecostal, você batista, você não tem uma Bíblia? Na sua Bíblia não tem Hebreus 6:1? E você é pastor há tantos anos e não deixou ainda? Por que você não deixou ainda? Por quê? Porque vão tirar o salário? Vai ter que dar baixa na carteira profissional? Que vergonha falar essas coisas, né? Quer dizer então que você trabalha numa empresa religiosa. É isso mesmo que eu estou entendendo. Você trabalha numa empresa espiritual. Você trabalha, está registrado na carteira, Igreja Evangélica. Entrou aqui, data da admissão, 3/4 de... Então você está compromissado com homens, com a denominação, com o estatuto de homens, que para você é mais importante ou está acima da palavra de Deus. Você acha que o Papa vai deixar? Não vai, vamos baixar um pouquinho. O cardeal vai deixar? O bispo vai deixar? E o padre vai deixar? Mas Hebreus 6 diz para fazer o quê? E por que eles não deixam? Porque o compromisso deles não é com a palavra. Está claro ou não está claro? Por que o batista não deixa, Mário? O cara perde a amizade com você. Ele troca de calçada quando ele te vê. Ele não te cumprimenta mais. Ele não conversa mais com você. Ele te evita. Mas ele não deixa. Ele perde a amizade com você. Ele fala que você está na igreja do diabo. Ele fala que você é falso profeta. Ele fala que eu sou o falso profeta, o anticristo. Ele fala um monte de coisa. Mas ele não deixa. É ou não é verdade? Vocês estão ouvindo a verdade como ela é. E glória a Deus que foram predestinados, senão eu ia morrer sem ouvir. Eu vou ler de novo porque de repente eu errei. Eu fui só algumas vezes na escola, então de repente eu errei. Deixa eu ler de novo. Vai, por favor. Hebreus 6, versículo 1. Eu vou ler de novo, porque de repente eu li errado. De repente, né? Eu li errado. Já prepara a Bíblia do padre ali, por favor, que eu vou ler na Bíblia do padre. Pega aquela grandona lá, por favor, ali. Já me separa a grandona ali, tá? Porque essa aqui é do evangélico, eu tenho a do padre ali. Aliás, nem evangélico nós somos. Amém? Amém. Eu vou ler aqui, vai que eu errei, tá? Põe aqui, daqui que eu vou ler na Bíblia. Essa aqui é a Bíblia do padre, hein? Essa aqui não tem como errar, hein? Essa aqui é a Bíblia de crente? É aqui a Bíblia de vocês. Eu vou ler a Bíblia do padre. Aguenta aí que daqui a pouco eu vou ler. Hebreus 6, verso 1. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Na versão ampliada, Hebreus 6, 1. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições
sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas, nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, diz a versão ampliada, que é melhor que a nossa, hein? Olha que versão, hein? Presta atenção, ó. Hebreus 6:1. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas, nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, tal como devem ser os cristãos fortes. Cadê as palmas para o Espírito Santo com uma palavra dessa? Cristãos fortes. Então quer dizer que os cristãos fortes, eles deixam os rudimentos, avançam nas coisas superiores, espiritualmente falando, e eles se tornam maduros. De um modo subliminar, deixa claro que os evangélicos, em sua totalidade, ainda são crianças. Desculpa aí, eu só li e entendi. Para ler a Bíblia do Padre? Espera um pouquinho, vou ler já. Bíblia do Padre, The Holy Bible. Mas caiu duas de uma vez só. The Holy Bible. Olha lá. Hebreus 6. Será que aqui tem Hebreus 6? Efésios. Ué, mas eu não estou achando Hebreus. Por isso que eles não... Hebreus. Hebreus 6. Hebreus. Pesada, né? Ai. Ai. Hebreus 6. Hebreus 6. Tem algum católico aqui no nosso meio? Tem algum católico nos assistindo aí? Eu tenho a versão Ave Maria ali, Igor, filma lá. Essa vermelhinha é Ave Maria. Dela aqui que eu vou ler também, daqui. Vai que eu estou lendo errado, dela aqui. Essa aqui é a versão Ave Maria. Aqui, segura aqui, Versão, não está escrito Ave Maria? Então a Bíblia é católica. Não sei se tem Hebreus 6 nela, daqui a pouco eu vou ver. Hebreus, essa é a Bíblia do Padre. Já foi na igreja católica? Não tem uma Bíblia grandona que fica aberta assim? Eles não lêem, mas não fica aberta lá? Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. E por que estão lançando ainda? Deixa eu ler aqui. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Não, eu vou ler de novo. Peraí. Eu vou começar do zero. Essa aqui é a Bíblia do Padre, que fica na igreja católica lá. Tá vendo? Eu vou abrir ela. Eu não tô acreditando que aqui tem Hebreus 6. Será que eu li errado? Eu vou ler de novo. Qual que é o tema mesmo? O que todo verdadeiro pastor tem que fazer? Inclui o padre também, né? Porque ele é um pregador. Então vamos ver. Então, Hebreus. É difícil manuseá-la porque ela é pesada, né? Até cansando, peraí. Hebreus 4. Não, porque vai que eu errei. Achei. Hebreus 6, verso 1. Confere na sua. Por isso, pondo de parte, a versão Thompson diz, deixando. A ampliada diz, paremos, verbo parar, pare de fazer. Hebreus 6:1 na Bíblia do Padre, por isso, está pesado. Vamos pôr aqui. Mas se tiver escrito, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Diga, Cristo é perfeito. Colossenses 1:28, Paulo disse, eu apresento vocês perfeitos em Cristo. Cristo é perfeito. A vida em Cristo é perfeita. Então, a Bíblia do Padre diz, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Eu vou ter que ler agora a Bíblia Ave Maria. Eu vou ler, está aqui minha testemunha, é verdade, eu li. Eu vou ler a versão Ave Maria. Ai, meu braço, hein? Isso aqui é mais levinho.
Versão Ave Maria. Não é Ave Maria? Tá velhinha, mas é Bíblia ainda, hein? Tá valendo. Vamos ver se tem Hebreus 6. Tal. É blá blá. Lava a roupa todo dia. Achei. Hebreus 6, verso 1. A versão é diferente, mas tá aqui, ó. Hebreus 6, 1. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir, olha lá, nas noções fundamentais da conversão, da renúncia do pecado e da fé em Deus, da antiga aliança. Mais difícil essa versão, né? Mas de qualquer forma, uma diz deixemos, a outra diz paremos, a outra diz pondo de lado, e essa diz, é versão antiga também, né, pessoal? 1800 alguma coisa, né? Então a língua portuguesa era outra, né? Mas que tem Hebreus 6.1, tem, ó. Olha aqui. Pelo que transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia do pecado e da fé em Deus da antiga aliança. As doutrinas dos vários batismos. Está aqui, ó, Hebreus 6.1. Bom, o objetivo é mostrar para vocês que está escrito em todas as Bíblias. E se está escrito em todas as Bíblias, diga comigo, principalmente o pastor. Porque, na verdade, para quem não sabe, essa palavra de Hebreus 6, verso 1, ela é principalmente para o... Você sabia? Quem é que faz batismo? Ovelha batiza ovelha? Não. Quem é que batiza as ovelhas? Então, quem é que tem que deixar? Qual o tema? O que todo verdadeiro pastor... Então, a pergunta é essa. O que ele tem que fazer? Continuar, amém? Não, continuar já faz mais de 2000 anos que estão continuando. Você vai ler Mateus 26, está escrito a última ceia. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás. A última ceia, estão fazendo ainda. Por quê? Porque não deixaram. O que o Espírito Santo quer que vocês entendam, que de propósito o sistema manipulou a igreja de Jesus. Por quê, pastor? Pastor, se Deus é tão poderoso, Ele é. Se Deus é, sabe, Ele é maravilhoso, Ele é. Se Deus é da verdade, e Ele é. Ele não gosta de coisa errada, de mentira. Por que Deus permite a igreja católica, a igreja evangélica? Está tudo na Bíblia e eles não praticam, eles não vivem, eles pulam o versículo, eles fingem que não... Alguém aqui em escola dominical foi ensinado Hebreus 6.1? Claro que não, eles não lêem lá. Alguém aqui já foi da Igreja Universal? Quem já foi da Universal? Eles leram lá para você Hebreus 6.1? Ué, mas não tem Hebreus 6.1 na Bíblia do Bicho Macedo? Não estou entendendo. Alguém aqui já foi católico? Levanta a mão quem já foi da Igreja Católica. Eles leram para você no catecismo, Hebreus 6.1. Não te ensinaram? Não acredito, não te ensinaram. Ensinaram o que no catecismo? Deixa para lá, vai. Quer dizer, não te ensinaram nada, né? Batista, alguém já foi batista? Já foi? Então você fez escola dominical. E não te ensinaram nos livrinhos lá, Hebreus 6.1? Pentecostal, quem já foi? Da Assembleia, da Penteca, quem já foi? E eles não ensinaram Hebreus 6.1? Ah, não acredito, só a minha Bíblia tem Hebreus 6.1. É bom você escrever essa pergunta, tá? Diga assim, por que Deus permite o erro? Se a sua palavra ensina o caminho verdadeiro. Então a pergunta é por que Deus permite o erro, né? A resposta está lá em 1 Coríntios 11. Ah, você vai aplaudir muito quando Deus te responder por que Ele permite o erro.
1 Coríntios 11. Você vai aplaudir quando você receber a resposta. Diga bem forte: por que Deus permite o erro? Se a sua palavra ensina o caminho verdadeiro. Diga, por que Ele permite o erro? 1 Coríntios 11, ó o dedo, ó o dedo, verso 19. Aqui, por que Ele permite o erro? 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem em vosso meio. Entendeu? Não, você entendeu por que Ele permite o erro? Por que Deus permite o erro? Ele permite o erro para que os que têm a se manifestem nesse mundo. Boa noite. Prazer, Marcos Gomes. Prazer. My name is Gomes. Marcos Gomes. Prazer. Eis aqui 1 Coríntios 4:1. Abre aí, por favor. 1 Coríntios 4:1. Aqui tem um, tá? Aqui no MGA, aqui tem 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Prazer. Olha, você está em graça aqui há algum tempo, há alguns anos, você deve ter ouvido essa frase, ou em pregações, ou no livro, ou nas revistas, você deve ter ouvido já. Para conhecer a verdade, é necessário conhecer a mentira. Por isso que Deus permite o erro. Entendeu? Porque, como que você vai saber que a mentira é mentira? Diga, só quando eu ouço a verdade. Aí você sabe que é mentira. Tá claro ou não tá claro? Por que Deus permite o erro? Diga, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem nesse mundo. Para você ver a diferença. Amém? O que Deus falou pela boca de Malaquias 3,18? Quer lido ou quer cantado? Cantado. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Agora escrito. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Digam, Malaquias 3,18. Diga, enganado nunca mais. Graças a Deus. Quer dizer então que essa turma evangélica toda tem uma Bíblia, está com as Bíblias na mão, tem curso teológico, e vou te falar daqui a pouco por que eles fazem curso. Eu vou falar agora já, vai. Não vou falar não. Não vou falar não. Não vou falar não. Não vou. Tá bom, eu vou falar. Por que existe faculdade teológica? Alô, quem aqui pensava, seja verdadeiro. Tem faculdade teológica católica, tem faculdade teológica evangélica, pentecostal, tem tudo quanto é tipo. Fala a verdade. Quem aqui pensava que existia faculdade teológica para que a pessoa conhecesse a palavra de Deus e pregasse certinho? Quem chegou a pensar isso? A pessoa vai para a faculdade para aprender e pregar certinho. Não é? E por que volta e não prega certinho? Por que volta e não prega como está escrito? Então escreva aí. Diga assim, ó. Por que existe faculdade teológica? Porque quando você chega lá, eles falam assim, ó, Hebreus 6:1, isso aqui vocês não podem falar na igreja. Escapou isso aqui. Porque quando chega lá no curso, eles falam, Romanos 6:3, lê rapidinho, você não fica explicando muito.
Porque fomos batizados em Cristo. Não fica explicando que fomos batizados em Cristo. Porque se você ficar explicando muito certinho que foi batizado em Cristo, eles vão entender que são salvos pela graça. E se entender que são salvos pela graça, vai conflitar com Marcos 16, com Mateus 28, que manda batizar. Aí você vai ter que explicar que o batismo era judaico, que nós somos gentios, blá, 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 e nós Então você aprendeu. Então faz uma prova aqui. Está aqui, certificado. Doutor, PhD em teologia, ciências da religião. Prazer, Nicodemos. Que não entendeu nem João 3,5, que era necessário nascer de novo. Não entendeu um versículo. Ele não entendeu um versículo. Vocês vão ficar bravos, mas eu vou falar. Não é vocês não, tá? Estou falando com alguns aqui na câmera. Vocês vão ficar bravos, mas eu vou falar. A faculdade teológica, ela só existe para limitar o pregador. Por isso que ninguém na Bíblia fez faculdade teológica. Escapou, isso aqui não ia falar. Essa eu não ia falar mesmo, foi sem querer. Por isso que Moisés, Elias, Eliseu, Davi foi rei de Israel. Que curso que ele fez para ser rei? Como é que o cara sai do mato, sabe? Ele está no campo cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha. Como é que o cara sai do campo com uma varinha cuidando de ovelha e vai ser rei de Israel sem curso, sem diploma, sem nada? Diga, por causa de Zacarias 4,6. Diz o Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A verdade é, eu estou disfarçando aqui, fazendo as brincadeirinhas, porque o negócio é pesado, irmão. Se eu não disfarçar aqui, Sara, dá até dor de barriga para falar essas coisas. Dá até desentiria, tá, irmã? Se você não sabe. O que é falar a verdade desse nível que eu estou mexendo no vespeiro. Cada zangão, sabe? Zangão lá tem paletó, tem gravata. Tem vários tipos de zangão lá. Por isso que eu vim meio zangão hoje, sabe? Ah, não era para falar essa escapou. Suspeitei desde o princípio. O pastor, não, você não está vendo que eu vim meio... Para você lembrar quem é que não fala a verdade? A verdade isso é lamentável, isso dói, dá até dor de barriga para falar isso aí. As pernas tremem, nossa, dá vontade de sair correndo. Vocês não estão entendendo, eu tenho que fazer umas brincadeirinhas aqui para disfarçar, porque as pernas molestam, dá dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro, dá tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho que falar. O quê? Que existe, na verdade, existe um sistema corrupto e que corrompe. Como Paulo disse para Timóteo, enganando e sendo enganados. É um círculo vicioso. Então, quando a pessoa sai, entre aspas, do mundo, como eles falam o quê? Agora você saiu do mundo, você aceitou Jesus e veio para a igreja. Então, quando a pessoa vem para o lado do sistema, eles... rapidinho, antes que a pessoa, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, rapidinho, ele já bloqueia para não conhecer a verdade. Na igreja do Sal, você vai falar de Paulo lá? Não, Paulo era perseguidor da igreja. Eles já tesouram logo para você não ficar lendo muito Coríntios, Gálatas, Efésios. Porque é onde ensina a viver pela fé. E eles vivem das obras. Ah, escapou. Eu te falei porque que eles não lêem sobre Paulo lá. Quem está entendendo? Amém. Não é nada sem querer, irmão. É tudo friamente calculado. Falei. É tudo friamente calculado. Não é nada sem querer. Sério mesmo que você acha que Deus escolhe alguém através de uma fumacinha branca, irmão? Puta, essa também eu não ia falar, escapou. Mas você, que coisa... Será que saiu uma fumacinha quando Deus escolheu Moisés? E saiu a fumacinha da onde? Aí o pessoal faz meme mesmo. Na internet, colocaram a chaminé e a fumacinha saindo. Na foto de baixo, os caras tudo fazendo churrasco.
Na primeira foto, mostra a chaminé e a fumacinha branca saindo. Na primeira. Na segunda foto, aquela roda de churrasco, sambão comendo. Lembra que Jesus disse, se vocês não falarem, até as pedras clamarão? Esses memes é as pedras falando. Tipo assim, sério mesmo que você está pensando que Deus escolhe alguém através de uma fumacinha de churrasco? O churrasco é meu. Então as pessoas brincam, fazem piadinha, porque sabe que o sistema é podre, é sujo, é uma farsa, é hipócrita, é corrupto. Ou só eu que sei disso? Preste atenção no que eu vou falar, hein? Ô filha, vê se está certo aí. Let's pay attention now, please, church. O que eu falei? Tá vendo? Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção, hein? Silêncio. Desde quando o mundo é mundo, e começaram a falar de um Deus que não se vê, porque ele é espírito, isso te faz entender porque que existem várias portinhas abertas, e cada um com a mesma Bíblia, cada um fala uma coisa. Um manda subir, o outro manda descer. Um manda apertar, o outro manda afrouxar. Um manda pôr a roupa, o outro fala não precisa da roupa. Cada um fala uma coisa. Eu fiz um estudo, só no Brasil, não vou nem falar do mundo, só no Brasil, existem mais de 5.000 religiões com a mesma Bíblia. Todos usam a Bíblia. Mais de 5.000, diferentes, não é igual. 5.000 religiões. Então vou falar, vai, para de enrola. A verdade é, irmãos, que nós estamos no meio de um lixo chamado mundo, que se corrompeu há muito. E a única coisa que vale para quem está nesse lixo, ou vive nesse lixo, a única coisa que vale é dinheiro e poder. Só. O mundo é um lixo. Desde quando nós viemos para cá, nós nascemos no meio desse lixo, que já estava corrompido, e continua e vai piorando cada vez mais. Isso te explica porque Jesus disse que nós somos a luz deste lixo. Hello? Ele não falou? Mateus 5. Vós sois a luz desse lixo aí. Vós sois o sal deste lixo. Você não acha que você não sabe o que é um lixo ainda? Vai na Praça da República, vai na Santa Efigênia, vai na Praça da Sé, vai na Cracolândia, vai em Cuba, vai na Bolívia, vai no Peru. E vai andando. Não preciso falar muito, né, irmãos? Você não está percebendo que há 32 anos eu bato no leão para ver se ele solta pelo menos 1 ou 2 gatinhos que estão na boca dele? Daniel capítulo 7, por favor. Quero terminar com Daniel 7. Não está vendo que eu tenho que... eu não acredito que... Você não percebe que é só uma brincadeirinha, uma piadinha e tal, só para disfarçar, mas você não está vendo cada soco na boca do estômago que eu dou para ver se o leão solta. Para ver se o leão solta 1 ou 2. Soltar todos não vai soltar. Paulo disse em Coríntios 9, olha o que Paulo disse, hein? 22. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios ver se eu posso salvar alguns. Alguns? Olha o tamanho da terra. Olha o tamanho. Mais de 200 países, fora os que não estão filiados à ONU. Mais de 200 países. Paulo fala, alguns? Não, Paulo, eu não entendi Paulo por muito tempo, né? Como assim soltar alguns? A igreja do Sal está lotada. A igreja do Chapelão, que tem gado, boiadeiro e tal, está abarrotada.
mentira em cima de mentira, mentira em cima de mentira, e está lotado, as pessoas tá mal, e compra rádio, e compra televisão. Mas como assim soltar alguns? Vê se você entende. Quando Jesus estava na terra, quando ele nasceu, Mateus 1, você sabe quantas pessoas ele escolheu? Quem quer falar? Quantas pessoas Jesus escolheu? Espera aí, irmão. Essa é uma pergunta que eu tinha. Jesus sai do céu, que é o próprio Deus, vem na terra para escolher 12 e um era um bode. Então só ficou 11. Não acredito. Espera um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já deu 11. Parou na dalva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na dalva deu 11. Jesus saiu do céu. Escolheu 11 num mundo desse tamanho. É muito antagônico isso aí, né? Não é de desconfiar? Como é que ele sai do céu? Escolheu 11. Pastor, se fosse você, a igreja do Bicho Macedo está lotada, Templo do Salomão, cabe. Se sou eu escolhi. Olha o tamanho de São Paulo, olha o tamanho do Brasil, olha os Estados Unidos, olha a China, a Índia. Você acha que eu escolhi só 12, irmão? Eu, né? Ele escolheu 12, menos um que era filho da perdição, sobrou 11. Desculpa, não vai escandalizar? Não vai. Insignificantes 11. Que nem a graça, ou seja, nem a verdade para eles foi revelada. Por isso o insignificante. Porque a história eu também contaria, irmã. Se eu tivesse no tempo de Jesus, Jesus passou em Jerusalém, ele foi para Galileia e ele curou o cego. Se eu tivesse lá, eu também ia contar, eu também ia escrever se eu tivesse lá. Mas ele não falou nenhuma revelação, nenhum mistério revelado. Ele só contou João 1, ele só contou o que ele viu e ouviu. Então você também faria isso? Você lembra que eu falei aqui que eu bato forte na boca do estômago? Aliás, falar em bater forte, para terminar, eu dei o livro para uma batista. Coitada, né? Eu também, eu dou cada mancada que não adianta. Né? Você pegar uma batista e vai dar logo o volume 9 para ela. Podia ter dado 1, né? Olha, a igreja precisava de um apóstolo. Volume 1, né? A igreja precisa... Porque Jesus foi para o céu e ele disse, não vos deixarei órfãos. Então, para que o povo não ficasse sem nada, sabe? A igreja precisava de alguém... Lá na frente eu ia falar de Paulo, né? Volume 1 é bem... Começa, né? Aí eu pego uma batista, que nasceu na batista, e dá um volume 9 para ela. Tudo está consumado, batismo, Santa Ceia, paz do diabo. Não diz... Aí eu dei o livro para ela e dei e saí correndo, né? Passou uns 2 meses, eu encontrei ela. E aí, irmã, como que tá? Ela assustada. Não vou esquecer isso nunca. E aí, irmã, eu louco para saber, eu queria saber o efeito. E aí, irmã, como é que foi? Você leu o livro? Li. Como é que foi? Um soco no estômago. Nunca mais vou esquecer essa frase. Aí o Espírito Santo falou, Marcos, se coloca no lugar dela. Tá bom, Senhor. Oh! Senhor, foi isso que ela sentiu? Mais ou menos, foi mais forte. Você pegar uma batista e falar que o diabo não existe, que Santa Ceia, não sei o quê, que batista aquilo lá. Eu falei assim, ela queria um livro meu. O Mário, eu falei, a Batista tem uns 45 anos, 46, ela, ô irmã, como é que foi aí? Como é que foi ler o livro? Um soco no estômago. Eu vibrei. Falei, nossa, o senhor bate forte, hein? Ele falou, eu não, foi você. Você que escreveu o livro. Tem alguém entendendo o nível que eu estou falando? A pessoa está vendo o diabo em tudo. Há 46 anos. Você vai lá, já dá logo o volume 9 para ela. Aí ele falou, aprendeu? Falei, não, senhor, eu adoro isso. Eu gosto demais dessas experiências. Então, para terminar, faz 30 e poucos anos que eu bato na boca do estômago do sistema do leão para ver se ele solta 1 ou 2. Olha quantos que ele soltou. Soltou mais 2, né, Reinaldo? Você despediu eles lá? E esses aí vieram da besta. Eles não estão aqui não, né? Ô, Adriano, não está agachadinho, escondido, não? Ei, eles vieram da besta, né?
Diz que está tatuado 666. Caramba, meu. Esse aí, a salvação foi boa, hein, meu? Hã? A pesca rendeu, hein? Vamos terminar com Daniel 7. Te prometo 5 minutos no máximo. Daniel 7. Não se assusta não, tá, abençoado? Do lado de Ezequiel. Daniel, vai lá em Salmos, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel está do lado. Daniel, quem já achou Daniel 7, diga amém. Já achou? Daniel 7, verso 2. Olhem para mim aqui. Look at me. É assim, filha? Ó, isso aqui foi revelado em 1997. Ó, antes de ler. Quanto tempo? 28 anos em graça. Quando Deus me revelou a graça, em fevereiro de 97, Ele me revelou Daniel 7. Há 28 anos atrás. O que está escrito? Não assusta não, tá? Meio forte, meio sangrento, né? Aqui fala explicitamente o que o leão faz. Bom, deixa eu ler. Daniel 7, verso 2. Daniel 7, 2. Na minha visão da noite. O Daniel teve uma visão sobre mim. Olha, deixa eu ler aqui. Eu não tinha nem nascido, né? Mas vamos ler aqui. Daniel 7, 2. Na minha visão da noite, quem? Daniel, eu estava olhando, Daniel 7, 2, e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais. Quantos? 4. Em 1997 só havia 4 ministérios em graça na face da terra. Algumas dicas eu posso dar, não posso falar tudo, que só tenho 5 minutos. Em 1997 só havia, não sei onde você estava, alguns não tinham nem nascido. Em 1997 só havia 4 ministérios em graça na terra. 4. Um de Miami, um do Rio de Janeiro, um de São Paulo e o MGA de Santo André. Só havia 4 em 97. Aí o Espírito Santo, há 28 anos atrás, ele pega e me leva em Daniel 7, 2, onde Daniel disse, no verso 2, eu vi os 4 ventos do céu. 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Subiram do mar, eu vou interpretar, tá? Subiram do mar quer dizer, nasceram. A expressão subiram do mar, nasceram. 4 ventos grandes, segundo a parábola de Jesus sobre vento, 4 ventos, 4 arcanjos. Que também foram chamados de ventos ou de animais. Daniel 7, verso 4. Ele viu 4, né? Daniel 7, 4. O primeiro era como um leão. Daniel viu 4 animais, ou 4 ventos, ou 4 arcanjos. O primeiro, verso 4, era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé. Então quer dizer que o animal era um? Então não é de animal que o Daniel está falando. Estou entendendo, Daniel. Estou entendendo. Como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então o animal, o leão, era um homem com coração de homem. Quem entendeu? Daniel 7, verso 5. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso. Então ele está falando de um modo profético. Que o leão que ele viu era um homem. Logo, o urso também, né, abençoados? Está claro ou não está claro? Daniel 7, verso 5. Continuei olhando, vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes,
E foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. O negócio é sério. Tem que bater forte, senão não solta não. Devora muita carne. Estão deitando e enrolando. Daniel 7, verso 6. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal. Digo, terceiro. Quantos que ele tinha visto? 4. Esse é o terceiro, Daniel 7, 6. Eu vi outro animal semelhante a um leopardo. Digo, um leão, um urso, um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal. Terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Quer dizer então que no verso 7, o 4º animal era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Espera um pouquinho. Daniel 7, verso 7. O 4º animal era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Só posso até aqui. Mas saiba que o 4º animal é diferente de todos eles. Vamos ficar de pé? Cadê o tema, Jaque? O que todo verdadeiro pastor tem que fazer, hein? Deixar o sistema. Lê na sua Bíblia, pastor, Hebreus 6:1. Tem que deixar os rudimentos. Tem que deixar as obras mortas. Servir a Deus em espírito e em verdade. Esquece os homens. Lembra daquele texto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quem lembra? Vamos agradecer a Deus. Olha aqui o pão do céu, hein? Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Longe de mim desviar-me da sua palavra. Longe de mim deixar de lado a sua palavra. Longe de mim anular a sua palavra. Porque o 4º animal era diferente de todos que apareceram antes deles, dos outros. Levanta a sua mão direita. Senhor, os que ouviram essa ministração nessa noite, marca com um selo do Espírito Santo na mente, para que eles saibam convictamente que o 4º animal é diferente, teria que ser diferente, não poderia ser igual ao sistema. O 4º animal teria que ser diferente. Como Jesus foi diferente, como Davi foi diferente, como Paulo foi diferente dos outros animais. A tua palavra, Senhor, neste ministério, para a tua glória, ela não volta para o Senhor vazia. O teu Espírito Santo em nós, graças a Deus, nos dá entendimento, nos dá sabedoria e nos dá revelação. E aqui, graças a Deus, como diz Hebreus 12, 28, digam todos: recebemos um reino que não pode ser abalado. Por isso nós retemos a graça firmemente e agradavelmente servimos a Deus. Curva a cabeça e diga: com reverência e santo temor. Faça a sua oração. Pai, graças te dou por essa noite. Nós não somos como os outros animais, Senhor. Graças a Deus fomos escolhidos antes da fundação do mundo e predestinados segundo o seu propósito, e andamos em obras preparadas de antemão. Graças a Deus que o Senhor apenas permitiu que conhecêssemos a mentira, mas logo nos tirou da mentira
para que pudéssemos andar na sua maravilhosa luz. Graças a Deus. Graças a Deus conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Enganado nunca mais. Por esse sistema corrupto, nunca mais. Por um tempo o Senhor permitiu, para que agora andássemos na verdade, sabendo diferenciar entre o santo e o profano. E estamos aqui para te servir de todo o nosso coração, até os nossos últimos dias. Porque o que o Senhor fez por nós é impagável, principalmente em nos tirar do Egito. O Senhor tirou Moisés e o povo de Israel do Egito, mas também nos tirou dos evangélicos, desse Egito espiritual que é corrupto e só tem homens mentirosos e cães gulosos que trocaram a verdade, como Esaú fez, trocando a sua primogenitura. Nós não trocamos não, Senhor. Nós não trocamos não. Nós não abrimos mão da verdade que nos foi revelada. Nós não abrimos mão. Pelo contrário, te damos graça por ter nos separado dessa mentira, desse lixo espiritual, onde usam o seu nome, onde usam a sua palavra, onde falam de ti, mas na verdade é só para que possam enganar os incautos, os inocentes, porque a nós não conseguem mais enganar, assim como não enganaram mais a Paulo. Graças te dou, Senhor. Levante a sua mão direita e agradeça a Deus por Ele ter te livrado da mentira católica, da mentira evangélica, de toda mentira espiritual que tem na face da terra. Hoje nós servimos a Deus, a Cristo, o nosso Senhor. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Somos poucos aos olhos dos homens? Não tem problema. Jesus escolheu apenas 12 e um deles era filho da perdição. De modo que se houver algum filho da perdição em nosso meio, não tem problema, porque tudo está no controle de Deus. Ele fez o bode e Ele fez a ovelha, o vaso de honra como vaso de misericórdia, e o filho da perdição como vaso da ira preparado para a perdição. Mas a vós que foram escolhidos antes da fundação do mundo, foram predestinados em amor, segundo o propósito de Deus. Então dê glória a Deus e dê honra a Deus, porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dEle. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Entendeu? Se eles não fizeram ainda, problema deles com Deus. Mas todo verdadeiro pastor passa em Hebreus 6, deixa os rudimentos desnecessários à salvação, prossegue para a perfeição do entendimento e começa a pregar e anunciar e ensinar a graça de Deus em Cristo Jesus, que diz: pela graça vocês são salvos. Amém, abençoados? Graça e paz. Vão com os anjos.